A tese de Freud, que está neste livro, A Interpretação dos Sonhos, é de que o sonho é uma realização disfarçada de um desejo reprimido. Mas muitos pacientes de Freud tentaram contradizer essa teoria. Uma delas narrou que teve um sonho em que via o seu sobrinho mais novo sendo velado da mesma forma que o sobrinho mais velho, de nome Otto, tinha sido velado. Então ela achava que jamais poderia ter um desejo de que sua irmã perdesse o filho que ainda restava. Essa jovem tinha crescido na casa da irmã, onde conheceu um visitante, um professor por quem ela se apaixonou. Mas a sua irmã frustrou a possibilidade de um casamento entre eles por motivos que nunca foram inteiramente explicados. A moça nunca conseguiu transferir esse amor que fora proibido por outros interessados que surgiram posteriormente. E ambos, após o rompimento, se afastaram. Mas ela comparecia a todas as conferências que o amado participava. Inclusive, no dia anterior ao sonho, ela havia comprado um ingresso para um concerto, pois sabia que o seu amado também estaria lá. E, portanto, poderia vê-lo, ainda que a uma certa distância. Freud perguntou à paciente se ela recordava algum acontecimento sucedido após a morte do pequeno Otto, o sobrinho mais velho. Ela prontamente lembrou que o professor veio ao velório de Otto, oportunidade que ela pôde vê-lo depois de muito tempo. Então Freud captou o sentido daquele sonho, ou seja, se o outro menino morresse agora, conforme ela tinha sonhado, o professor com certeza viria para dar seus pêsames à família e a paciente então poderia vê-lo novamente. O sonho então significava o desejo da paciente de rever o seu amor proibido. Antes de prosseguir, eu quero convidá-los a inscreverem-se no canal, é gratuito, e também podem acionar o sininho para que a cada novo conteúdo publicado sejam avisados automaticamente. Seguindo, disso decorre que, em geral, a interpretação dos sonhos precisa de uma análise da história do sonhador. Porque aquilo que o sonhador se lembra ao acordar, que Freud chamou de conteúdo manifesto, está deformado. Então é preciso conhecer o conteúdo latente do sonho, que está lá no nosso inconsciente, para que se possa então decifrar esse sonho. E o que deforma o conteúdo do sonho é uma censura que existe entre o nosso inconsciente e a nossa consciência. Porque possivelmente seria doloroso para nós, nos causaria angústia, de acordo com os nossos valores atuais, aceitar que nós possuímos certos desejos. Mas Freud nos diz que quando sonhamos com a morte de um parente querido e sentimos um afeto doloroso, diferentemente do sonho daquela paciente, é porque na infância nós realmente desejamos a morte de alguém. E isso ocorre porque a gente pode ter sido, por exemplo, maltratado por outra criança, ou talvez um irmão mais velho tomou os nossos brinquedos, ou nos empurrou. Freud diz que crianças de 3 anos de idade são capazes de sentir um excesso de ciúme e egoísmo a ponto de querer que um irmãozinho desapareça, para ter toda a atenção voltada para si novamente.
Mas é importantíssimo que se diga que, conforme Freud, a criança entende a morte diferente de nós adultos. Para ela, ter morrido significa o mesmo que ter ido embora. Ela não distingue entre a maneira que essa ausência ocorre, se foi por motivo de uma viagem, por demissão, no caso de uma empregada, por um afastamento ou por uma morte. Freud contou que um menino de 10 anos disse o seguinte: posso entender que meu pai tenha morrido, mas não consigo explicar por que ele não vem para casa jantar. Então, dá para ver que o entendimento da criança sobre a morte é diferente do nosso entendimento do adulto. Freud nos diz também que para o ilimitado amor próprio, o narcisismo da criança, qualquer perturbação é um crime lesa majestatis. E tal como a legislação draconiana, o sentimento da criança estabelece para todos esses delitos a única pena que não admite graduações, ou seja, a morte. A criança deseja a morte também de um dos pais, daquele que ela considera seu rival no amor em relação ao outro, com o predomínio de a menina desejar a morte da mãe e o menino desejar a morte do pai, cuja eliminação só lhes poderia trazer vantagens. Para a criança, encontrar amor nos adultos não é apenas pelo amor, mas também significa para ela que todas as suas vontades serão sempre atendidas por aquele a quem ela está entregando seu amor. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se tiverem alguma sugestão ou algum comentário, é só deixar aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.